Profeta Isaías, capítulo 61, verso 4, diz assim: E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Podem sentar. Bom, queridos, nós continuamos trabalhando o profeta Isaías pela necessidade que nós, como igreja, temos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma igreja, irmãos, ela não é feita somente da parte teológica e de ensino, ela é fundamental. Uma igreja, ela não é só feita da parte de comunhão entre os irmãos, isso é fundamental. Mas uma igreja também é feita de muita oração, porque isso igualmente é fundamental. Quando nós passamos a viver esse tripé de forma unida, nós vamos viver e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Era assim que o povo estava lá em Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Comunhão, a oração, a teologia fazia parte. E de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e eles foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios. E eles foram cheios porque eles também precisavam ser cheios. Só tem um ser humano que é diferente de nós, em glória, poder e autoridade. E esse ser humano é Jesus Cristo. Todos os outros são iguais a nós. Talvez com diferenças de missão, de ministério, de função, mas em essência, todos podemos alcançar aquilo que é fundamental, que é fluir no poder do Espírito Santo de Deus. Não à toa, Jesus ele diz: Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Só que ele vira para a igreja, em Mateus 5:13, e fala: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Lá em Malaquias existe uma revelação sobre o sol da justiça, e entendemos que essa revelação, essa profecia, essa tipologia, ela representa a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. A gente não tem brilho próprio, a gente não tem luz própria, a gente só reflete a glória dele. É como se fôssemos a lua, ele sendo o sol, nós vamos refletir o brilho que emana do sol da justiça sobre a terra. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É impossível executarmos a missão que ele deu para você, deu a mim, se não formos cheios do Espírito Santo. E uma das missões que temos na obra com o Espírito Santo de Deus é trazer e manifestar o avivamento espiritual. Muito se fala de avivamento, que estamos vivendo um avivamento, que a igreja brasileira passa por um avivamento. Motivo: a aderência de muitas pessoas à igreja. A adesão de muitas pessoas virando membros de igreja, se batizando. Eu já vi aquela congregação que batiza 50 pessoas por ano e saem 70. Por quê? Porque elas acham que vivem um avivamento. Simples. Elas só contabilizam a quantidade de pessoas que entraram. Elas precisam contabilizar as pessoas que permaneceram. Vir à igreja é mole. Se batizar é tranquilo. Permanecer no evangelho é outra coisa. Ter uma vida constante com Deus é outro assunto. Só chegar, ficar 2, 3 cultos e falar que é membro da igreja, isso daí é mole, irmão. Qualquer um faz. Você entra em qualquer igreja por aí, a maioria delas vai te aceitar de cara como membro, porque estão preocupados com o número, estão preocupados com a quantidade de pessoas para ter alguma relevância numérica em sua denominação. Só que a preocupação da igreja não é quantas pessoas estão aderindo ao evangelho.
É quantas pessoas estão permanecendo no Evangelho. É claro que a gente quer que as pessoas venham aderir, porque só permanece quem aderiu ao Evangelho. Mas nem todos que aderem permanecem. Esse é o trabalho de discipulado. Esse é o trabalho pastoral. Esse é o trabalho de aconselhamento, acompanhamento. Isso é viver igreja. Isso é igreja na prática. Ser igreja é viver constantemente em um avivamento espiritual. Só que existe aquele avivamento pontual, diferente, único, que a gente está buscando. Existe um avivamento onde Deus ele derrama o teu espírito, como o profeta Joel profetizou e Pedro pregou em Atos. Ele derramará o seu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. É essa manifestação que ele quer trazer. Ele precisa, ou melhor, ele quer derramar o seu espírito sobre todo aquele que crê. E essa profecia, ela era tanto para o tempo de Atos dos Apóstolos. Só que Pedro fala, isso aconteceu aqui e vai acontecer depois. Isso é para lá e é para a gente também. Nós estamos vivendo um momento de um possível avivamento espiritual que Deus quer trazer sobre a terra. Só que fique sabendo você, que Ele trará o avivamento, independente de você. A nossa função é participar positiva ou negativamente desse avivamento. A nossa função é estarmos atentos àquilo que Deus quer manifestar sobre essa terra por meio da igreja e na igreja do Senhor. O avivamento é edificar e reedificar. A restauração, ela não se dá do dia para a noite, irmãos. A restauração que Ele quer trazer sobre a terra não vai ser amanhã ou semana que vem. Ela é gradativa, ela vai acontecendo aos poucos. Precisa-se de um trabalho árduo e dedicado. Precisa-se juntar os tijolos. Precisa juntar a massa para edificar aonde foi destruído. Adão, lá em Gênesis, ele foi chamado, estabelecido por Deus, para pregar, para viver um relacionamento com Deus. Adão, ele tinha uma função, governa sobre a terra, e eu toda tarde virei falar contigo, Adão. Adão, ele tinha uma autoridade de domínio. Ele tinha uma autoridade sobre toda a criação. Só que ele vai perdendo isso quando ele peca. Só que o que ele perde não é a autoridade. A autoridade era uma consequência do que ele tinha com Deus, que era o relacionamento. O que ele perdeu foi o relacionamento, e o relacionamento que dava a ele a autoridade sobre essa terra. Sem relacionamento com Deus, sem autoridade. Sem relacionamento com Deus, não dá para expulsar demônio. Sem relacionamento com Deus, não dá para ter cura. Sem relacionamento com Deus, não há salvação. Sem relacionamento com Deus, não há evangelização. O que Adão perdeu lá no jardim foi a autoridade que ele tinha, dada por Deus. Olha, domina sobre tudo. Governa, Adão, sobre tudo. Eu te dei essa autoridade. Adão, quando ele peca, quando ele come do fruto, ele simplesmente joga o relacionamento dele com Deus no lixo. O que foi destruído não é o físico. O problema de Israel não era o templo ter sido destruído. O problema de Jerusalém não era a arca ter sido roubada. O problema de Israel não era ter sido levada cativa. Não. Israel só vivia bem em Jerusalém e em Israel. Israel só tinha o templo. Israel só tinha os sacerdotes. Israel só tinha as cerimônias e as festas por causa do relacionamento com Deus. Quando Israel perde o relacionamento com Deus, tudo é quebrado. Então o que foi destruído de Israel não foi a essência ali que a gente estava vendo. A essência verdadeira era a comunhão, o relacionamento com Deus. A verdadeira essência dele, o avivamento que eles tinham, não era físico. O físico era uma consequência do que Deus podia fazer e quis fazer.
Deus deu a Israel várias terras, expandiu aquele reino com Salomão, mas a partir do momento que entraram em idolatria, sacrifício para outros deuses, começaram a se desviar do caminho, eles foram perdendo fisicamente aquilo que representava no mundo espiritual, porque eles quebraram a conexão principal, o relacionamento com Deus. Irmão, tu pode morar debaixo de uma ponte, tu pode não ter o que comer e o que beber todos os dias, mas se o teu relacionamento com Deus está de pé e tu não destruiu, você é muito mais do que bem-aventurado. Entretanto, aqueles que têm um relacionamento com Deus, Ele abençoa, guarda, protege, direciona e provê todas as coisas. Só que a gente tem a mania de olhar só para o físico. A gente tem a mania de olhar só para o aqui e para o agora. Não, vamos ter olhos espirituais, vamos ter visão espiritual. Vamos ver além do físico, vamos ver além de onde a nossa vista alcança. Adão precisou de um avivamento. Por quê? Porque ele rompeu a conexão, o relacionamento que ele tinha com Deus. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Você entende isso, irmão? Olha quão grave é. Problema de Israel, eles olhavam o templo, eles olhavam Jerusalém, eles olhavam cativeiro. O Espírito olhava relacionamento, comunhão, intimidade. O que Adão fez lá no Éden, vocês fizeram agora aí em Israel. Vocês tinham tudo do bom e do melhor. Eu provia tudo para vocês, mas vocês se desviaram e se voltaram para outros deuses. E a preocupação de vocês hoje, Israel, judeus, Jerusalém, a preocupação de vocês é com o templo. A preocupação de vocês é com a terra. A preocupação de vocês é o que vocês veem. A minha preocupação é manter um relacionamento contigo. O que Deus quer reedificar é a nossa espiritualidade, é o nosso relacionamento com Ele. E é isso que a gente tem que levar, a busca desse avivamento espiritual. Essa edificação precisa de alinhamento, irmão. Não é de qualquer jeito. Eu oro todos os dias. Você ora biblicamente? Eu leio a Bíblia todos os dias. Você lê a Bíblia corretamente? Você pega aí, você acha que a Bíblia é, sei lá, pega, abre, Mateus 2, nascimento de Jesus. Beleza, legal. No outro dia, Salmo 57. Vamos aí, irmão. Você leva a sério o relacionamento com Deus? Você cultiva um relacionamento com Deus? É isso, alinhamento. Você jejua? Você jejua quantas vezes no mês? Na semana? Você se dedica na tua espiritualidade? A necessidade é clara. Antes de ter o avivamento, tem que ter um alinhamento. Antes de ter avivamento, tem que ter reforma. Você precisa estar alinhado com o propósito, com a vontade de Deus para os nossos dias e para a nossa vida. Jejum, oração e Bíblia. Bíblia, oração e jejum. Dedicação no nosso devocional. Dedicação além do culto, dedicação no discipulado, dedicação na comunhão, dedicação no partir do pão. Você tem isso, irmão? Alinhamento é completamente necessário, senão não virá um avivamento. Os conceitos da igreja foram destruídos porque entrou o humanismo. Doutrinas de demônio foram colocadas em protagonismo. Sabe como a gente vai reedificar tudo? Tirando essas doutrinas demoníacas de que o homem é o centro, de que o homem tem que ser louvado, de que o homem é a peça principal e chave do culto. É tirando esse pensamento do diabo e colocando novamente Jesus no centro dos nossos cultos. Jesus sendo colocado no centro das nossas vidas. Quando tu acorda na segunda-feira e vai trabalhar, tu pensa, eu vou trabalhar para a glória de Deus, porque essa também é a vontade dele para a minha vida.
Eu vou estudar para a glória de Deus. Eu estou estudando para me formar, estou trabalhando para conseguir um dinheiro, irmão. Se tu não faz o que tu faz para glorificar a Deus, eu sinto lhe dizer, você também está pecando nisso. Mas eu só estou indo trabalhar. Faça para a glória de Deus. Quando você estiver executando o teu trabalho, seja ele qual for, lembre, Deus está sendo glorificado nisso que eu estou fazendo. O relacionamento com Deus, ele atinge várias esferas. O culto é uma esfera. É um relacionamento em comunhão, onde o corpo de Cristo está manifestando a sua adoração. Existe um relacionamento na intimidade, que é lá no teu quarto, onde tu lê a Bíblia, onde tu está manifestando o teu jejum e você está orando. Esse é o íntimo. Entra, pois, tu no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, e o teu pai que te vem oculto te recompensará publicamente. É um relacionamento íntimo. E qual é o outro? É o relacionamento público, que você não vai andar ali lendo a Bíblia. Você não vai conseguir ficar ouvindo pregação. Então, como é que publicamente eu manifesto o meu relacionamento para com Deus? Se você é um sapateiro, você vai pegar um sapato que você tem que consertar e você vai consertar da melhor forma. Por quê? Porque você serve a Deus e tudo que você faz, aonde tu coloca a tua mão, tu faz com excelência. Isso já é um alinhamento espiritual. Tudo que você for fazer dentro da igreja, dentro da tua casa, no teu devocional íntimo com Deus, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, é para fazer com excelência para a glória de Deus. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Esse alinhamento, ele precisa ser bíblico, com tudo aquilo que ele direciona. O avivamento, irmãos, não é tampa voando, como disse um homem de Deus, mas é o fundo caindo. O que isso significa? Não é aquela histeria que você vai em algum culto, aí está todo mundo pulando. Não é porque estão pulando que é avivamento. Avivamento não é todo mundo feliz, feliz, alegre, alegre, pulando. Vamos, não sei o quê. Uhul! Eles estão fazendo isso nos cultos hoje, já viu? Uhul! Parece que está num show. Tem problema. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento é quando o Espírito de Deus ele vem sobre a igreja é tomada de profunda agonia, em oração, em arrependimento, em convicção de pecado, confessando seus pecados. Isso é avivamento. Não é todo mundo, o Espírito veio com força, mas quando o Espírito vem com força, ele te derruba, te coloca de joelho e tu começa a orar pedindo perdão a Deus. A reedificação da igreja passa por um profundo arrependimento, convicção de pecados. E é isso que nós devemos buscar. Por isso, nós devemos orar. Por isso, nós temos que nos dedicar a Deus. A igreja retornará ao seu tempo de glória antes da volta do Messias. Muitos ou poucos, não sabemos. Mas o apóstolo Pedro profetizou que convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3:21. A profecia trata de uma restauração e avivamento para a igreja, completando os arrependidos. Haverá um avivamento nos últimos dias para a igreja. Esse é o grande sinal da volta de Jesus. Irmão, existem os falsos profetas? Existe. Existem as falsas igrejas? Existem. Existem os falsos mestres? Existem. Como é que combate eles? Com os profetas verdadeiros. Com os pastores verdadeiros, sendo igreja verdadeira. A gente está achando que combate eles denunciando eles. Não. A gente combate eles fazendo a nossa parte. E todo aquele que quiser deturpar o evangelho do Senhor, que deturpe, ele dará conta a Deus. Só que nós não podemos mais perder tempo com o que fazem ou deixam de fazer. Nós temos que assumir o nosso papel nesse grande avivamento espiritual que Deus está para trazer sobre essa terra.
Nesse avivamento, muitos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Muitos se converterão, deixarão outros deuses, entregarão a sua vida a Jesus Cristo antes da sua volta. Um dos motivos dele ainda estar lá aguardando é para se juntar o número dos seus conservos e irmãos. Por isso ele vai trazer esse avivamento espiritual. Por isso ele quer colocar essa igreja de joelhos em oração. Por isso que ele quer chacoalhar a nossa vida e trazer um grande mover espiritual para todos nós. Nós não podemos titubear, nós não podemos esmurecer, nós não podemos desanimar. Deus, ele fará a sua obra na Igreja Aliança Cristã. Deus, ele tem feito a sua obra na Igreja Aliança Cristã. Mas para que isso se amplie, esse povo precisa estar de joelhos, esse povo precisa estar orando, esse povo precisa edificar e reedificar para viver o avivamento espiritual. Por isso que ontem, quando a senhora foi falar comigo sobre a oração que a igreja tem que fazer, a senhora foi enviada pelo Espírito Santo de Deus, confirmando que essa mensagem ia trazer nessa noite. Nós precisamos estar de joelhos para quando sairmos de pé evangelizando, as vidas encontrem Jesus. Para que quando alguém ouvir essa mensagem da internet, a minha imagem saia, a minha voz mude, mas o Espírito Santo impacte as vidas. Não sou eu que sustento esse ministério com o ensino e a pregação. Não são os ofertantes que vão sustentar esse ministério, mas são os joelhos daqueles que oram. É o joelho daquele que está buscando a Deus, daquele que pede: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. O que sustenta uma igreja, o mover de Deus na face dessa terra, é os joelhos que oram. Edifica e reedifica, irmão. Toma o material na tua mão, para que, quando chegar a hora e virarem para você e falarem: eu preciso de dinheiro, tu pode até dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele faz isso em Atos 3, em Atos 2, o que ele estava fazendo? Estava reunido no mesmo lugar, orando e buscando a Deus por 40 dias. Faça isso, irmãos. Faça isso. Jejue 1, 2, 3 vezes na semana. Ore todos os dias. Leia a sua Bíblia. E quando nos reunimos aqui, nos domingos, para orar, nós vamos incendiar essa igreja com a oração do Espírito de Deus. Dedique-se a isso. Mova a tua vida em prol disso. E seja cheio do Espírito Santo para edificar e reedificar e trazer um avivamento espiritual. Amém, irmãos?